A chuva caía fina e insistente sobre as ruas empedradas de Eudória, uma pequena cidade encravada nas montanhas do interior de Minas Gerais, onde o ar carregava o cheiro úmido de terra vermelha e eucaliptos. Era fim de tarde, e o céu cinzento parecia um manto pesado sobre as casas de taipa e telhados de zinco, que se aglomeravam ao redor da praça central. Ali, no coração da comunidade, o sino da igreja velha badalava preguiçosamente, anunciando o crepúsculo para os poucos que ainda circulavam pelas calçadas irregulares. Lara caminhava devagar, os pés enlameados dentro das botas gastas, carregando uma cesta de vime que balançava ao ritmo de seus passos incertos. Aos 24 anos, ela era o que a matilha, não, a família, como todos insistiam em chamar, considerava a ômega rejeitada. Não era um termo oficial, mas ecoava nas conversas sussurradas nos churrascos de domingo e nas reuniões do Conselho da Fazenda. Lara era a filha mais nova de uma linhagem de criadores de gado, mas desde que seu pai falecera 5 anos antes, deixando dívidas e um legado de expectativas, ela fora relegada ao esquecimento. Seus irmãos, fortes e ambiciosos, herdaram as terras férteis e o gado premiado. Ela ficara com a cabana velha no limite da propriedade, um pedaço de terra árido onde plantava milho e feijão para sobreviver, vendendo o excedente no mercado da praça por trocados. A rejeição não era só material. Havia os olhares de pena da vizinhança, as fofocas sobre como ela não servia para casar por ser fraca demais, quieta demais. Lara sentia o peso disso como uma âncora no peito. Naquela manhã, durante a missa, o padre havia falado de caridade, mas quando ela pediu ajuda para consertar o telhado da cabana, que pingava como um choro incessante, as doações foram para a igreja, não para ela. Você é forte, Lara. Deus ajuda quem se ajuda, dissera a cunhada, com um sorriso falso que não chegava aos olhos. Agora, voltando da praça com um pão fresco e algumas batatas que trocara por um cesto de ovos, Lara sentia o cansaço se infiltrar nos ossos. O vento frio cortava sua blusa de algodão fina, e ela apertou o xale puído contra o corpo magro. Seus cabelos castanhos, longos e ondulados, grudavam no rosto molhado pela garoa. Ela era bonita, de um jeito simples e selvagem, com olhos verdes que pareciam carregar as sombras da floresta ao redor da cidade. Mas a solidão a tornara invisível, como se fosse apenas mais uma sombra entre as árvores. Ao se aproximar da trilha que levava à cabana, Lara ouviu um gemido baixo, quase abafado pelo som da chuva. Parou, o coração acelerando. A trilha era estreita, ladeada por arbustos espinhosos e o riacho que inchava com a água da montanha. Ela apertou a cesta contra o peito e avançou com cautela, os sentidos alertas. Não era raro encontrar animais feridos ali, raposas ou veados machucados por caçadores, mas algo no som parecia humano. Ali, semi-oculto por uma moita densa, jazia um homem. Ele estava de lado, o corpo robusto encolhido contra a terra úmida, uma perna enfaixada de forma improvisada com um pedaço de pano sujo de sangue. Seu rosto, coberto por uma barba desgrenhada e cicatrizes antigas, estava pálido, os olhos semicerrados. Vestia roupas rasgadas, uma camisa de linho manchada e calças de couro puído, como se tivesse viajado por dias a pé. Parecia um andarilho, daqueles que as lendas da cidade diziam vir das minas abandonadas, fugindo de dívidas ou da lei. Lara hesitou. A intuição gritava para seguir em frente. Sozinha, uma mulher como ela não podia se arriscar com estranhos. Mas o gemido veio novamente, fraco e dolorido, e algo dentro dela se quebrou. Lembrou-se de sua mãe que morrera de febre sem que ninguém a ajudasse a tempo. Não sou como eles, pensou apertando os lábios. Com um suspiro, ela se agachou ao lado dele, tocando seu ombro com gentileza. Ei, você está bem? Murmurou a voz suave, mas firme. O homem piscou, os olhos cinzentos como o céu de tempestade se abrindo devagar. Ele era alto mesmo deitado, com ombros largos que sugeriam força bruta, mas agora pareciam frágeis sob a fadiga. Água! Ele rosnou,
a voz rouca, como se doesse falar. Não era um pedido, era uma necessidade crua. Lara assentiu, abrindo a cesta e tirando sua garrafa de barro. Molhou um pano do xale e limpou o suor e a sujeira de seu rosto. Depois, levou a garrafa aos lábios dele. Ele bebeu devagar, os músculos do pescoço se movendo com esforço. Enquanto isso, ela examinou a perna. Um corte profundo, provavelmente de uma queda ou briga, infeccionando com pus. Sem pensar duas vezes, rasgou uma tira de sua própria saia para reforçar a faixa, usando ervas que colhera mais cedo, folhas de boldo para o inchaço. Como você se chama? O que aconteceu? Perguntou ela, enquanto trabalhava, as mãos ágeis apesar do tremor de frio. Ele a observou por um longo momento, como se avaliasse se ela era real ou uma miragem da febre. Ronan, respondeu por fim, a voz ganhando um pouco de força. Caí na trilha. Escorreguei no barro. Nada demais. Lara ergueu uma sobrancelha, não convencida. As cicatrizes em seu rosto contavam histórias mais antigas que uma simples queda, mas não pressionou. Em vez disso, partiu o pão da cesta ao meio, oferecendo-lhe um pedaço. Coma. Vai ajudar. Eu moro ali perto. Posso te levar para a cabana, se quiser. Pelo menos até parar de chover. Ronan hesitou, os olhos fixos no pão como se fosse um tesouro raro. Ele pegou o pedaço devagar, mordendo com fome contida. Por quê? Perguntou mastigando. Não me conhece. Poderia ser perigoso. Ela deu de ombros, sentando-se na terra ao lado dele, ignorando a umidade que subia pelas roupas. Porque já fui rejeitada por todo mundo que conheço. Um estranho ferido. Bem, ele não tem motivo para me rejeitar ainda. E eu não sou de virar as costas. O homem, Ronan, comeu em silêncio, o olhar suavizando pela primeira vez. A chuva diminuía, transformando-se em uma névoa fina que envolvia os dois como um véu. Ele não sabia que ela acabara de compartilhar não só o pão, mas um pedaço de sua própria vulnerabilidade. E Lara, limpando as mãos na saia, não imaginava que aquele andarilho, com sua presença imponente e segredos escondidos sob a barba, era, na verdade, Elias, o rei das terras altas, disfarçado para escapar de uma conspiração que ameaçava seu trono. Um homem que, ferido e sozinho, encontrara em uma ômega rejeitada a primeira faísca de humanidade em anos de intrigas e poder. Enquanto o sol poente tingia as nuvens de laranja, Lara o ajudou a se levantar, o braço dele pesado sobre seus ombros. A cabana os esperava, um refúgio precário no fim do mundo dela. Mas ali, naquele gesto simples, algo começava a mudar. Um laço frágil, tecendo-se na trama de suas vidas entrelaçadas. A cabana de Lara erguia-se como uma relíquia esquecida no fim da trilha. Suas paredes de madeira envelhecida, cobertas por trepadeiras que se entrelaçavam como veias pulsantes. O telhado de palha, remendado com lonas plásticas improvisadas, gotejava em um ritmo irregular, ecoando o pulsar da chuva que agora se resumia a pingos esparsos. O ar ali era denso, impregnado pelo cheiro de fumaça de lenha e ervas secas penduradas nas vigas, um refúgio precário contra o mundo que a havia cuspido para as margens. Dentro, o espaço era apertado, uma mesa tosca de pinho, uma cama de palha no canto e um fogão a lenha que crepitava fracamente, lutando para aquecer o ambiente úmido. Lara guiou Ronan com cuidado, o peso dele sobre seus ombros, a fazendo cambalear na lama escorregadia. Ele era mais pesado do que parecia, os músculos tensos sob a camisa rasgada, como se carregasse não só o ferimento, mas anos de fardos invisíveis. Ela o acomodou em uma cadeira perto do fogo, o corpo dele desabando com um suspiro rouco. Seus olhos cinzentos varreram o interior da cabana, absorvendo os detalhes. O bule de ferro enferrujado, as panelas penduradas, o calendário rasgado na parede marcando dias que pareciam se arrastar eternamente. Sente-se aí. Vou ferver água para limpar isso direito, disse ela, a voz baixa, mas decidida, enquanto acendia mais gravetos no fogão. Seus dedos tremiam ligeiramente, não só pelo frio, mas pela adrenalina que ainda corria em suas veias. Nunca trouxera um estranho para casa. A cabana era seu santuário solitário,
onde as noites eram preenchidas pelo som dos grilos e pelo eco de suas próprias dúvidas. Ronan observou-a em silêncio, o pão ainda meio mastigado na mão. Ele limpou a boca com as costas da palma, sentindo o calor do fogo infiltrar-se devagar em seus ossos doloridos. A perna latejava, um fogo constante que subia pela panturrilha, mas era o olhar dela que o prendia. Aqueles olhos verdes, profundos como o riacho que corria lá fora, carregados de uma resiliência quieta que ele raramente via em sua vida de intrigas e lealdades forçadas. Em Eudória, as pessoas sussurravam sobre ômegas como ela, os fracos, os esquecidos, aqueles que a família, ou a matilha, como os mais velhos ainda chamavam em segredo, deixava para trás. Mas ali, ajudando um desconhecido, ela parecia qualquer coisa menos fraca. "Você não precisa fazer isso", murmurou ele, a voz grave ecoando no espaço confinado. Eu me viro. Já causei problemas demais para quem não merecia." Lara parou por um instante, a panela de água equilibrada nos braços, e virou-se para ele com um meio sorriso irônico. "Problemas? Olha para mim. Minha vida inteira é um problema que ninguém quer resolver. Pelo menos o seu eu posso enfaixar." Ela colocou a panela no fogo e sentou-se no banquinho oposto, as mãos entrelaçadas no colo. A saia rasgada revelava as canelas sujas de barro, mas ela não se importava. A vaidade era um luxo que a rejeição lhe roubara. Enquanto a água aquecia, ela pegou um punhado de ervas do armário, malva e guaco, colhidas na encosta da montanha, e as esmagou em um pilão de pedra. O aroma amargo se espalhou, misturando-se ao vapor que subia. Ronan esticou a perna ferida, permitindo que ela removesse a faixa improvisada. O corte era feio, bordas irregulares, inchadas e vermelhas, com traços de infecção que faziam o pus brilhar à luz fraca da lamparina. Ele sibilou de dor quando ela limpou com um pano embebido em água morna, mas não recuou. "Como foi que isso aconteceu de verdade?" perguntou ela, os olhos fixos no trabalho, mas a curiosidade transparecendo na voz. "Uma queda no barro não deixa cicatrizes como essas no rosto. Você parece fugido de alguma coisa maior." Ronan hesitou, os punhos cerrados sobre os joelhos. Ele era Elias, o rei das terras altas, o homem que comandava clãs inteiros com um gesto, mas ali, disfarçado de andarilho, sentia o peso da máscara escorregar. As conspirações em sua corte, traições de conselheiros ambiciosos, rivais que cobiçavam seu trono, o haviam forçado a fugir, ferido por uma emboscada nas trilhas remotas. Mas contar isso a ela, revelar que era o Lycan das lendas, o líder que as famílias de Eudória temiam e respeitavam em igual medida? Não, ainda não. Em vez disso, ele optou por uma meia-verdade. "Brigas antigas", respondeu, o tom evasivo. "Homens como eu atraem encrenca. Perdi gente que importava e agora só ando para não ser pego de novo." Seus olhos se suavizaram, traçando o rosto dela. "E você? Por que uma mulher sozinha nessa cabana que parece prestes a cair divide o pão com um estranho?" Lara pausou, o pano imóvel na mão. A pergunta a atingiu como um vento frio, reabrindo feridas que ela mantinha cobertas. Seus irmãos a haviam rejeitado após a morte do pai. "Você é a fraca, Lara. Fique com o que sobrou." A família, outrora unida como uma matilha em torno do gado e das terras, fragmentara-se em ambições. Ela plantava sozinha, colhia sozinha, e as noites eram longas, cheias de perguntas sem resposta. Mas ali, com ele, pela primeira vez em anos, sentia-se vista. "Porque ninguém mais divide comigo", confessou a voz embargada, mas firme. "Meus irmãos pegaram tudo, as terras boas, o rebanho. Eu fico com as sobras e as pessoas da cidade. Elas olham para mim como se eu fosse um peso morto, mas eu ajudo porque sei como é doer sozinha." Ela terminou de enfaixar a perna com as ervas, amarrando com cuidado. "Pronto. Descanse um pouco. Vou fazer um mingau com as batatas." Ronan assentiu, uma gratidão silenciosa nos olhos. Enquanto ela mexia a panela, o fogo crepitando e lançando sombras dançantes nas paredes, ele sentiu algo se mexer dentro de si, uma faísca de conexão, rara em sua vida de poder isolado. A chuva lá fora cessara,
deixando o ar fresco e o canto dos sapos como trilha sonora. Lara serviu o mingau em tigelas de barro, sentando-se ao lado dele. Comiam em silêncio no início, o vapor subindo entre eles. Mas aos poucos as palavras fluíram. Ela falou das colheitas ruins, das fofocas na praça, ele de viagens por estradas poeirentas, de perdas que o moldaram. A noite avançava, o luar filtrando-se pelas frestas da janela, pintando o chão de prata. Ronan, Elias, percebia que aquela ômega rejeitada com sua gentileza teimosa era mais forte do que qualquer guerreiro em sua corte. E Lara, pela primeira vez, não se sentia invisível. Mas além das montanhas, sombras se moviam, mensageiros de seus inimigos, farejando o rastro do rei fugitivo. O laço que se formava ali era frágil, mas o destino, impiedoso, já tecia obstáculos que testariam sua resiliência. Pela manhã, o mundo deles colidiria de formas que nenhum dos dois poderia prever, forçando escolhas que mudariam tudo. O sol nascente filtrava-se pelas frestas da cabana como fios de ouro empoeirados, dissipando a umidade da noite e revelando as rachaduras nas paredes de madeira que pareciam veias expostas. O ar ainda carregava o cheiro de mingau de batata e ervas queimadas, misturado ao frescor da terra molhada lá fora. Lara acordou primeiro, o corpo rígido de ter dormido no chão sobre um colchonete improvisado, enquanto cedera a cama a Ronan. Seus olhos verdes piscaram contra a luz, ajustando-se à silhueta dele na cama de palha, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo. Ele dormia profundamente, o rosto relaxado pela primeira vez desde que o encontrara, as cicatrizes suavizadas pela barba desgrenhada. Ela se levantou devagar, os ossos protestando com o frio residual da madrugada. A perna dele estava enfaixada com firmeza, mas ela sabia que o corte precisava de mais cuidados, talvez um curandeiro da cidade, se ele permitisse. Enquanto acendia o fogão para ferver café, Lara observou o horizonte pela janela embaçada. As montanhas de Minas Gerais erguiam-se como sentinelas verdejantes, salpicadas de neblina que se dissipava devagar. Eudória acordava lá embaixo, com o mugido distante do gado e o sino da igreja chamando para as tarefas do dia. Mas para ela, o dia prometia ser como os outros: plantar o que restava no terreno árido, talvez trocar legumes no mercado por farinha. Agora, com Ronan ali, tudo parecia alterado, como se a cabana tivesse ganhado um eco novo, um pulsar além do seu próprio coração solitário. Ronan, Elias, em segredo, acordou com o cheiro do café coado, os sentidos aguçados pelo instinto de sobrevivência que anos de liderança lhe haviam forjado. Ele se sentou devagar, testando a perna. A dor era um latejar surdo, mas suportável, graças aos cuidados dela. Seus olhos cinzentos encontraram os dela, e por um instante o ar entre eles se carregou de uma gratidão não dita. "Bom dia", murmurou ele, a voz rouca do sono, estendendo a mão para se apoiar na borda da cama. "Bom dia", respondeu Lara, servindo uma caneca fumegante e entregando-lhe com um pão sobra da noite anterior. "Como está a perna? Não piorou?" Ele balançou a cabeça, bebendo o café devagar, o amargor forte o ancorando à realidade. Em sua vida como líder das terras altas, o homem que as famílias de Eudória chamavam de Rei das Matas, por seu controle sobre as rotas de gado e as disputas de fronteira, ele raramente experimentava tal simplicidade. Seus dias eram de negociações tensas em salas enfumaçadas, de lealdades testadas por rivais que cobiçavam suas alianças com os grandes fazendeiros. A emboscada que o ferira fora obra de um conselheiro traidor, um homem que via no rei uma ameaça à sua própria ambição. Fugir para Eudória, disfarçado como um andarilho comum, era sua única saída, mas agora, ali com ela, sentia o peso do disfarce se aliviando. "Melhor. Você sabe o que faz com essas ervas", disse ele mastigando o pão. Seus olhos traçaram o rosto dela, notando as olheiras suaves, o cabelo preso em um coque desleixado. "Mas e você? Dormiu no chão por minha causa, isso não é justo." Lara deu de ombros, sentando-se na mesa com sua própria caneca, as mãos aquecendo-se no barro quente. "Justo? Aqui em Eudória,
Justo é para quem tem terra e gado. Eu me viro. Além do mais, você precisava mais. Ela pausou, olhando para o terreno lá fora, onde o sol já secava a lama da trilha. Hoje eu preciso ir até a cerca do meu terreno. Tem uma parte que desabou com a chuva. Se quiser ficar, tudo bem. A cabana é segura. Ronan assentiu, mas algo nele se agitou. A sensação de que o tempo era curto. Seus perseguidores, aqueles cães fiéis ao traidor, podiam estar farejando as trilhas das montanhas. Ele não podia arrastá-la para isso, mas partir agora, sem agradecer direito, parecia covardia. Eu ajudo, ofereceu levantando-se com esforço, apoiando-se na muleta improvisada de um galho que ela cortara na noite anterior. Não sou inútil, mesmo mancando. Ela hesitou, mas o olhar dele, firme, determinado, a convenceu. Juntos, saíram para o ar fresco da manhã, o sol aquecendo a pele enquanto caminhavam pelo terreno árido. As plantas de milho balançavam fracas, vítimas da seca intermitente que assolava a região, e o solo vermelho grudava nas botas. Lara apontou a cerca quebrada, uma estrutura de arames enferrujados que separava sua terra da propriedade dos irmãos. Eles não consertam nada aqui. Dizem que é meu problema, explicou ela, a voz carregada de amargura contida. Enquanto pregavam os arames novos, tirados de uma reserva velha que ela guardava, Ronan sentiu a proximidade dela como um bálsamo. Seus braços se roçavam ocasionalmente e ele notava como ela trabalhava com eficiência, as mãos calejadas contando histórias de anos de esforço solitário. — Por que eles te deixaram assim? Perguntou ele, martelando um prego com força controlada. Irmãos deviam se unir, não dividir. Lara parou, limpando o suor da testa com o antebraço, os olhos fixos no horizonte onde as terras dos irmãos se estendiam férteis, com o gado pastando preguiçoso. A rejeição pulsava como uma ferida aberta. Após a morte do pai, os irmãos mais velhos, guiados pela mãe viúva que favorecia os fortes, haviam dividido a herança. Você é a ômega, Lara. Fraca para liderar, disseram, relegando-a à margem. Ela plantava sozinha, vendia sozinha, e as visitas à fazenda eram frias, cheias de olhares que a faziam se sentir um fardo. Porque eu não sou como eles. Não grito, não brigo por poder, mas eu sobrevivo. E ajudo quem precisa, porque ninguém me ajudou quando precisei. Ronan sentiu uma pontada no peito. Empatia por sua própria solidão no topo do poder, onde aliados eram raros. Ele estendeu a mão, tocando o ombro dela levemente. Sobreviver não é fraqueza. É o que te torna forte de verdade. As palavras saíram sinceras, e por um momento o mundo pareceu pausar, o vento sussurrando entre as folhas. Mas o idílio foi interrompido por um som distante. Cascos de cavalo ecoando na trilha principal aproximando-se. Ronan enrijeceu, reconhecendo o ritmo. Cavaleiros, provavelmente os perseguidores, vasculhando as redondezas. Eles vêm, murmurou ele, os olhos alertas. Lara franziu a testa, confusa, mas o pânico dele a infectou. Quem? Meus irmãos? Perguntou ela, olhando para a poeira que subia ao longe. Pessoas perigosas, do meu passado, confessou ele, a voz baixa e urgente. Não posso ficar. Vou atrair problemas para você. Lara balançou a cabeça, o coração acelerando com uma mistura de medo e determinação. Pela primeira vez em anos, alguém confiava nela o suficiente para revelar um segredo, e ela não viraria as costas. Não sem um plano. Venha, vamos para a cabana. Eu conheço atalhos pelas montanhas. Ninguém passa despercebido ali. Eles correram de volta, o sol agora alto e impiedoso, enquanto os cascos se aproximavam. Dentro da cabana, Ronan pegou sua mochila puída, mas hesitou na porta. Por quê? Você mal me conhece. Ela o encarou, os olhos flamejando com uma força recém-descoberta. Porque você me viu, e eu vejo você. Não vou te deixar sozinho nisso. Enquanto saíam por uma trilha secundária, escondendo-se entre os eucaliptos altos, os cavaleiros passaram pela cabana vazia, xingando a poeira. O laço entre eles se fortalecia, forjado no fogo da adversidade, mas os obstáculos se multiplicavam. A família de Lara, atraída pelos rumores,
e os inimigos de Ronan cada vez mais próximos. Na encosta da montanha, ofegantes, eles pararam para recuperar o fôlego, o ar rarefeito carregando o cheiro de pinheiros e liberdade frágil. Ali, com o mundo os caçando, Lara sentia o crescimento de algo novo. Não só sobrevivência, mas parceria, um apoio mútuo que curava feridas antigas. Mas o dia ainda reservava testes, e o destino, com sua teia impiedosa, os empurrava para confrontos que revelariam verdades profundas. A neblina da encosta envolvia os eucaliptos como um sudário úmido, amortecendo os sons do mundo lá embaixo. Lara e Ronan avançavam pela trilha estreita que serpenteava pelas montanhas de Minas Gerais. O ar rarefeito, carregando o perfume terroso de folhas molhadas e pinheiros resinados. O sol do meio-dia filtrava-se em raios tímidos, aquecendo a pele suada dela, mas o vento frio das alturas cortava como uma lâmina, fazendo o chale puído dançar em seus ombros. Seus pés pisavam com cuidado no solo irregular, coberto de raízes expostas e pedras soltas que rolavam sob as botas, ecoando como avisos distantes. Ronan mancava ao lado, a muleta improvisada batendo ritmicamente contra a terra, sua respiração pesada, misturando-se ao canto intermitente de pássaros invisíveis. Eles haviam deixado a cabana para trás há 1 hora, o coração de Lara ainda acelerado pelo eco dos cascos que se aproximavam. A trilha que ela escolhera era um segredo antigo, conhecido apenas pelos pastores que levavam o gado para pastos altos no verão, um caminho sinuoso que evitava as estradas principais, mas demandava fôlego e equilíbrio. "Fique perto de mim", dissera ela mais cedo, guiando-o com uma mão firme no braço dele. Agora, o silêncio entre eles era pontuado apenas pelo rangido das folhas sob os passos, mas a tensão pulsava como uma corda esticada. Ronan parou de repente, apoiando-se em uma rocha coberta de musgo, o rosto pálido sob a barba desgrenhada. A perna latejava com mais força a cada passo, o inchaço voltando apesar das ervas. Ele limpou o suor da testa com o dorso da mão, os olhos cinzentos varrendo a encosta abaixo, onde a poeira dos cavaleiros ainda pairava como uma ameaça distante. "Eles vão nos encontrar se não acelerarmos", murmurou, a voz rouca carregada de urgência. Em sua mente, as imagens da emboscada reviviam. O traidor em sua corte, um homem de confiança que virara as costas por ambição, ordenando o ataque nas trilhas fronteiriças. Como rei das terras altas, o homem que unia as famílias de criadores com um punho de ferro e alianças frágeis. Ele sabia que os perseguidores não parariam. Eldória era um refúgio temporário, mas agora arrastava Lara para o caos. Ela se virou, os cabelos castanhos grudados no pescoço pelo suor, os olhos verdes flamejando com uma mistura de medo e teimosia. Não vão. Essa trilha leva ao platô velho, onde os tropeiros acampavam antigamente. Ninguém sobe aqui sem motivo. Lara ajustou a cesta vazia nas costas, que agora servia para carregar ervas e um cantil d'água. Sua mente girava, pela primeira vez em anos. Não era só ela contra o mundo. Ronan confiara nela o suficiente para fugir juntos, e isso acendia uma faísca de propósito em seu peito oprimido pela rejeição. Seus irmãos a viam como fraca, a ômega da família que não merecia mais que as sobras, mas ali, guiando um homem ferido pelas montanhas, ela se sentia ancorada, necessária. Eles prosseguiram, o caminho estreitando-se, até que as árvores se fechavam sobre eles como um túnel vivo. O ar ficava mais fresco, carregado pelo cheiro de terra úmida e flores silvestres que brotavam nas fendas das rochas. Ronan tropeçou em uma raiz, caindo de joelhos com um grunhido de dor. Lara se ajoelhou ao lado dele imediatamente, as mãos ágeis removendo a faixa para verificar o ferimento. O corte estava vermelho, inchado, mas sem pus novo. Um alívio momentâneo. "Deixe eu reforçar isso", disse ela, rasgando outra tira de sua saia já esfarrapada. Seus dedos tremiam ligeiramente, não pelo frio, mas pela proximidade dele. O calor de seu corpo, o cheiro de suor e couro que emanava de sua camisa rasgada. Enquanto trabalhava, Ronan a observou, a gratidão misturando-se a uma culpa profunda. "Você não devia estar aqui, Lara. Isso é problema meu, minha. Minha gente me quer morto por causa de disputas antigas,
por poder que eu segurei por tempo demais. Ele pausou, os punhos cerrados na terra. Revelar mais seria perigoso, mas o olhar dela, paciente, sem julgamento, o desarmava. Eu comando terras além das montanhas, famílias que brigam por gado e rotas como lobos por território. Um deles me traiu, e agora caçam como se eu fosse o inimigo. Lara ergueu os olhos, surpresa com a confissão parcial, mas não pressionou por detalhes. Em Eudória, histórias de líderes das terras altas circulavam como lendas ao redor das fogueiras. Homens fortes que ditavam o preço do gado e as alianças entre fazendas, temidos por sua astúcia. Como os reis das matas que contam nas feiras, murmurou ela, amarrando a faixa com firmeza. Mas você não parece um rei fugindo. Parece só, um homem cansado. Ela se levantou, estendendo a mão para ajudá-lo. O toque foi breve, mas elétrico, um laço que se fortalecia na adversidade. Ele aceitou a mão, erguendo-se com esforço, e por um momento ficaram parados, o vento sussurrando segredos entre as árvores. E você? Por que arrisca tudo por um estranho? Sua família, eles vão notar sua ausência. Vão pensar o pior. A pergunta a atingiu como uma rajada fria, reabrindo a ferida da rejeição. Lara respirou fundo, o peito apertado pela memória dos irmãos. O mais velho, com sua fazenda próspera e olhares de desdém. A cunhada, que sussurrava sobre sua fraqueza nas reuniões da igreja. Após a morte do pai, a matilha familiar se partira. Eles herdaram o rebanho premiado, as terras irrigadas pelo riacho, enquanto ela ficara com o pedaço seco, plantando sozinha, sob chuvas que pareciam castigos divinos. Eles notam quando convém. Meus irmãos me veem como um peso, a que sobrou porque não sirvo para brigar por herança. Mas eu ajudo porque sei como é ser caçado pelo próprio sangue. Quando meu pai morreu, ninguém veio me buscar na cabana. Eu chorei sozinha e aprendi que solidariedade não espera aprovação. Ronan assentiu, uma empatia profunda ecoando em seu olhar. Em sua corte, ele lidava com traições semelhantes, aliados que viravam rivais por um pedaço de poder. Então somos iguais nisso, líderes rejeitados pelo que nos cerca. Ele apertou o ombro dela levemente, um gesto de apoio que a fez engolir em seco. Pela primeira vez, Lara sentia o peso de sua solidão se dividir, como se o apoio dele a elevasse, curando as rachaduras que a família abrira. Mas o momento foi rompido por vozes distantes, ecoando da trilha principal abaixo, gritos roucos, o latido de cães farejadores. Os perseguidores haviam encontrado a cabana vazia e agora vasculhavam as encostas. Ronan puxou Lara para trás de uma formação rochosa, os dois agachados, o coração martelando. Eles têm rastreadores. Não param, sussurrou ele, o corpo tenso contra o dela no espaço apertado. Ela sentiu, a mente correndo. Tem uma caverna ali adiante, usada por contrabandistas de antigamente. Podemos nos esconder até anoitecer. Rastejaram pelo terreno íngreme, as pedras cortando as palmas das mãos, o suor escorrendo nos olhos. A caverna era uma fenda escura na face da montanha, úmida e fresca, com o eco de um riacho subterrâneo. Dentro, sentaram-se ofegantes as costas contra a parede irregular, o luar da tarde filtrando-se pela entrada como uma promessa frágil. Enquanto recuperavam o fôlego, Lara pegou o cantil e ofereceu água a ele, os dedos se tocando novamente. Vamos sobreviver a isso. Juntos, disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma determinação nova. Ronan sorriu pela primeira vez, um gesto genuíno que iluminou as cicatrizes em seu rosto. Juntos, repetiu, sentindo o crescimento de algo além da gratidão, uma parceria que o rei isolado nunca imaginara. Mas lá fora, as vozes se aproximavam, e na cidade, os irmãos de Lara já fofocavam sobre sua ausência, atraindo olhares curiosos que complicariam tudo. A noite caía devagar, tecendo sombras que testariam sua resiliência, forçando-os a confrontar não só os caçadores, mas as verdades que cada um carregava no peito. A escuridão da caverna os envolvia como um abraço gelado, o ar úmido carregado pelo gotejar distante de água que ecoava como um relógio impiedoso.
Lara encostou as costas na parede irregular de pedra, o musgo frio infiltrando-se pela blusa fina, enquanto o coração ainda martelava no peito. O luar fraco da entrada projetava sombras longas, transformando o rosto de Ronan em uma máscara de linhas duras e cicatrizes que pareciam mapas de batalhas antigas. Ele estava agachado ao lado dela, a respiração controlada, os olhos cinzentos fixos na fenda que servia de porta, onde as vozes dos perseguidores se aproximavam como um rugido abafado pela neblina noturna. "Fique quieta", sussurrou ele, a mão grande pousando levemente no braço dela, um toque que transmitia urgência e proteção ao mesmo tempo. O cheiro de terra molhada e resina de pinheiro se misturava ao suor salgado de seus corpos, e Lara assentiu, mordendo o lábio para conter o tremor. Lá fora, os latidos dos cães cortavam o ar, seguidos por gritos roucos em sotaque carregado das terras altas. "Procurem nas trilhas secundárias. O traidor não pode ter ido longe." Ronan, Elias, o rei disfarçado, cerrou os dentes, reconhecendo as vozes de seus antigos aliados, virados inimigos. O traidor na corte, um conselheiro que invejava seu controle sobre as rotas de gado e as alianças com fazendeiros mineiros, havia mobilizado uma caçada implacável. Fugir para Eldória fora um risco calculado, mas agora contaminava a vida dela. O tempo se arrastava, cada minuto uma eternidade de tensão. Lara sentia o peso da escolha que fizera: abandonar a cabana, sua única âncora, por um homem que mal conhecia. Mas era mais que isso. Pela primeira vez, alguém a via não como a ômega rejeitada, a irmã fraca relegada às margens da família, mas como uma parceira. Seus irmãos, com suas fazendas prósperas e olhares de superioridade, nunca lhe deram tal confiança. "Você é mole demais para isso, Lara", dissera o mais velho uma vez, ao negar-lhe ajuda para a colheita. Agora, escondida naquela caverna úmida, ela se perguntava se a fraqueza deles não era a verdadeira maldição, a incapacidade de estender a mão. As vozes se distanciaram devagar, os cães farejando em vão antes de os cavaleiros mudarem de direção, descendo para as trilhas mais baixas. Ronan soltou um suspiro aliviado, mas seus ombros permaneceram tensos. "Eles vão voltar. Amanhã com mais homens. Não posso te envolver mais nisso." Ele se virou para ela, o rosto iluminado pelo luar prateado, revelando uma vulnerabilidade que contrastava com sua imponência. "Volte para casa, eu sigo sozinho pelas montanhas. Conheço caminhos que levam para as fronteiras." Lara balançou a cabeça, os olhos verdes faiscando na penumbra. "Sozinho? Com essa perna infeccionando de novo? Você mal anda sem ajuda." Ela se aproximou, ajustando a faixa com dedos gentis, ignorando o latejar em suas próprias mãos cortadas pelas pedras. O toque era prático, mas carregado de uma intimidade nova, nascida da adversidade. "Eu não volto. Meus irmãos já devem ter notado minha ausência. Vão espalhar que eu fugi com um andarilho, que sou louca ou pior. Mas aqui com você eu sinto que valho algo. Não vou te abandonar como me abandonaram." Ele a observou por um longo momento, a culpa misturando-se a uma admiração profunda. Em sua vida como líder, o homem que as famílias de Eldoria chamavam de Rei das Matas, por sua habilidade em unir clãs rivais em torno de tratados de pastagem e comércio de gado, ele aprendera a desconfiar de todos. Aliados viravam traidores por um pedaço de terra fértil ou uma rota mais curta para os mercados de Belo Horizonte. A emboscada que o ferira fora o ápice, flechas no escuro, o conselheiro rindo enquanto seus homens o deixavam por morto. Mas Lara, com sua teimosia quieta, era diferente. "Você é mais forte do que pensa", murmurou ele, cobrindo a mão dela com a sua. "Sua família errou feio ao te rejeitar. Eu vejo isso. Uma mulher que divide o pão com um lobo ferido. Ela comanda lealdades que reis invejariam." As palavras a atingiram como um raio de sol na caverna fria, aquecendo o peito oprimido por anos de solidão. Lara baixou os olhos, sentindo as lágrimas quentes se formarem, mas as conteve. "Lobo ferido? É assim que se vê? Em Eldoria, contam histórias de homens como você nas feiras, líderes que andam pelas matas como donos do território.
Mas eu? Sou só a que sobrou, plantando em terra seca, enquanto os irmãos constroem impérios. Ela pausou, o eco do riacho subterrâneo preenchendo o silêncio. Quando meu pai morreu, a mãe ficou do lado deles. Você é a fraca, Lara. Fique na cabana. Eu cuidei dela na febre, sozinha. Mas nem isso bastou. Aprendi a sobreviver sem eles, mas doer. Doer nunca para. Ronan apertou a mão dela, um gesto de solidariedade que ecoava sua própria dor. Eu sei dessa dor. No meu mundo o poder isola. Eu comando famílias que brigam por água e cercas, mas perco quem amo por traições. Fugir foi minha única saída, mas te arrastei para isso. Ele hesitou, o peso da máscara se rompendo um pouco mais. Meu nome verdadeiro é Elias. Sou o que chamam de Rei Lycan, não por lendas, mas por como uno as matilhas de criadores com punho firme. O traidor quer meu lugar, e agora caça como se eu fosse presa. Lara piscou, processando a revelação. Não era uma fábula, era real, ancorado nas disputas que ecoavam até Eldória. Brigas por gado roubado, alianças rompidas nas montanhas. Elias. Então você não é só um andarilho. Mas isso não muda nada. Eu te ajudo porque escolho, não por título. Ela sorriu fracamente, o primeiro vislumbre de leveza na noite. Juntos planejaram o próximo passo, esperar o amanhecer para descer pelo platô, usando atalhos que levavam à fazenda abandonada de um tio distante dela, um refúgio temporário antes de ele cruzar as fronteiras. A noite avançou devagar, o frio se instalando nos ossos enquanto conversavam em sussurros. Ronan falou de suas vitórias, negociações que salavam fazendas da ruína, e de perdas como a esposa que morrera em uma disputa antiga, deixando-o isolado no topo. Lara compartilhou das noites na cabana, colhendo milho sob chuvas torrenciais, sonhando com uma família que a visse de verdade. Cada palavra tecia o laço mais apertado, o apoio mútuo curando feridas. Para ela, a sensação de ser essencial. Para ele, uma humanidade redescoberta. Ao raiar do dia, saíram da caverna com cautela, o sol nascente tingindo as encostas de ouro rosado. O ar fresco da manhã carregava o canto de sabiás e o cheiro de orvalho nas folhas. Mas o alívio durou pouco. Ao descerem para o platô, avistaram figuras a cavalo na trilha inferior. Não os perseguidores de Elias, mas os irmãos de Lara, com 2 peões da fazenda vasculhando o terreno com olhares furiosos. "Lara, onde diabos você se meteu?" gritou o mais velho João, sua voz ecoando como um trovão. Eles haviam ouvido rumores na praça, a cabana vazia, pegadas na lama levando às montanhas. "Volte aqui. Isso é loucura, andar com um forasteiro." Lara congelou, o pânico subindo pela espinha, mas Elias a puxou para trás de um arbusto denso. "Eles vão te arrastar de volta, dizer que você é fraca, que precisa de proteção." Ela balançou a cabeça, o fogo da determinação queimando mais forte. "Não mais. Eu escolho meu caminho." Com o coração acelerado, eles contornaram o platô por uma ravina estreita, escapando por pouco enquanto os irmãos xingavam e prometiam resolver isso em família. O confronto os deixou exaustos, mas fortalecidos. Lara sentia o crescimento como uma raiz se aprofundando. A rejeição familiar não a definia mais. O apoio de Elias a elevava. Eles alcançaram a fazenda abandonada ao entardecer, um casarão de taipa coberto de era, com telhado afundado e portas rangentes. Dentro, o ar poeirento cheirava a madeira velha e memórias. "Aqui estamos seguros por enquanto", disse ela, trancando a porta. Mas lá fora, os irmãos se aliavam aos boatos, e os perseguidores de Elias farejavam mais perto. A noite prometia descanso breve, mas o destino, com suas teias de lealdade e traição, preparava o embate final que testaria tudo. O entardecer tingia o casarão abandonado de tons avermelhados, como sangue diluído na poeira das montanhas. A fazenda de Taipa, herança esquecida de um tio que partira para as cidades grandes décadas antes, erguia-se isolada no platô, cercada por pastos secos, onde o capim alto sussurrava com o vento frio que descia das serras. O telhado afundado gotejava resquícios da chuva recente,
e as paredes cobertas de era rangiam como ossos velhos, ecoando o cansaço de Lara e Elias. Dentro, o ar era denso, impregnado pelo cheiro de madeira úmida e terra remexida, iluminado apenas pela luz fraca de uma lamparina que ela acendera com gravetos secos encontrados no celeiro em ruínas. Lara sentou-se no chão poeirento, as costas contra uma parede rachada, enquanto Elias se acomodava ao lado, a perna estendida com cuidado sobre um cobertor improvisado de sacos velhos. O dia os havia esgotado. A fuga pela ravina, o quase encontro com os irmãos, o peso de segredos compartilhados na caverna. Seus olhos verdes, agora sombreados por olheiras profundas, fixavam-se na porta trancada, onde o crepúsculo se transformava em noite. Aqui é seguro por uma noite, talvez duas, murmurou ela, a voz baixa e rouca pelo cansaço. Meu tio usava isso para esconder gado roubado nas brigas antigas. Ninguém vem sem motivo, mas o tremor em suas mãos traía a dúvida. Os irmãos, com sua teimosia mineira, não desistiriam fácil. Elias assentiu, os olhos cinzentos alertas, traçando as sombras que dançavam na lamparina. Como o rei das terras altas, o homem que arbitrava disputas entre famílias de criadores, impondo tratados que mantinham o fluxo de gado para os mercados de Belo Horizonte, ele aprendera a ler sinais de perigo, como um pastor lê o céu antes da tempestade. A emboscada que o ferira fora o estopim, o conselheiro traidor, invejoso de seu controle sobre as rotas e pastagens, mobilizara aliados para tomá-lo. Fugir disfarçado fora sua salvação, mas agora com Lara ao lado, sentia o fardo se dividir. Você me salvou mais vezes do que eu mereço, disse ele, a voz grave ecoando no espaço confinado. Mas quando amanhecer eu sigo sozinho. Você volta para Eudória, reconstrói o que sobrou. Ela virou o rosto para ele, o cabelo castanho caindo em mechas úmidas sobre os ombros, e balançou a cabeça com veemência. Reconstruir? Meus irmãos vão me arrastar de volta como se eu fosse uma vaca desgarrada. João já deve ter contado para todo mundo na praça. A fraca fugiu com um malandro. Eles me rejeitaram quando o pai morreu, me jogaram na cabana como resto de mesa. Mas com você, eu sinto que posso ser mais. As palavras saíram carregadas de emoção crua, as lágrimas finalmente escapando, traçando linhas salgadas no rosto sujo de poeira. Anos de solidão, plantando sozinha em terra árida, vendendo ovos por migalhas enquanto os irmãos expandiam a fazenda com gado premiado, a haviam moldado em uma mulher resiliente, mas quebrada. Elias a via agora, não como a ômega das fofocas, mas como uma força quieta que o ancorava. Ele estendeu a mão, os dedos calejados de anos lidando com rédeas e arames de cerca, tocando o rosto dela com gentileza surpreendente. Você é mais, Lara. Sua família errou ao te subestimar. Eu, que comando clãs inteiros, invejo essa sua teimosia. Dividir o pão comigo. Isso me lembrou o que é confiança verdadeira. O toque se prolongou. Um calor que contrastava com o frio da noite se infiltrando pelas frestas. Por um instante, o mundo lá fora, as montanhas escuras, o mugido distante de gado nas fazendas vizinhas, pareceu distante, e o laço entre eles se aprofundou, forjado não por poder, mas por vulnerabilidade compartilhada. Mas o momento foi rompido por um trovejar de cascos, ecoando do platô como um presságio. Elias se ergueu de supetão, ignorando a dor na perna, e espiou pela janela empoeirada. Silhuetas a cavalo emergiam da neblina noturna. Não só os irmãos de Lara, com seus peões armados de varas e lanternas, mas misturados a eles, os perseguidores dele, 3 homens robustos, com sotaques das terras altas e olhares famintos. O traidor havia se aliado aos boatos locais, usando a família dela para rastreá-lo. Eles vieram juntos, sussurrou Elias, o punho cerrado. Seu irmão deve ter ouvido rumores de um rei fugitivo e visto chance de limpar o nome da família. Lara se levantou, o coração disparado, mas a determinação endurecendo suas feições. Então enfrentamos. Não fujo mais. Eles barricaram a porta com uma mesa velha, o coração martelando enquanto as vozes se aproximavam. Lara, saia daí, sua teimosa! Trouxe um bandido para nossa terra! Gritou João, o irmão mais velho,
batendo na porta com o punho. Ao lado dele, o líder dos perseguidores, um homem de barba rala e olhos cruéis, ria baixo. O rei das matas se esconde em buracos de rato. Entregue-o e sua irmã volta para casa como boa menina. Elias abriu a porta de supetão, posicionando-se na frente de Lara, a muleta como arma improvisada. Vocês querem o rei Lycan? Aqui estou. Mas toquem nela e levam mais que cicatrizes. A revelação ecoou no ar frio, chocando os irmãos. João piscou, o rosto ruborizado pela fúria e surpresa. Rei, você é louco, Lara. Fugir com um maluco por causa de uma cabana pingando? Mas nos olhos dele, Lara viu o reconhecimento. As histórias das feiras, os líderes que ditavam o preço do gado, chegavam até Eldória. O confronto explodiu em gritos e empurrões. Os perseguidores avançaram, um deles sacando uma faca enferrujada, mas Lara, com uma coragem nascida da rejeição acumulada, pegou uma enxada do canto e golpeou o ar, forçando-os a recuar. Ela não é fraca. Eu a vi guiar pelas montanhas como ninguém, rosnou Elias, derrubando um com um golpe da muleta. João hesitou, vendo a irmã não como a ômega rejeitada, mas como uma mulher lutando pelo que escolhera. Lara. Por quê? Perguntou ele, a voz falhando pela primeira vez. Porque vocês me deixaram sozinha. Mas ele me viu, respondeu ela ofegante, os olhos fixos no irmão. O apoio de Elias, sua defesa, sua confiança, a elevava, curando a ferida da família. Os perseguidores, vendo a união improvável, recuaram, murmurando ameaças enquanto montavam. Isso não acaba aqui, rei. O traidor toma seu trono. Mas Elias, com Lara ao lado, sentiu o poder real, não o de clãs, mas o de uma parceria verdadeira. João baixou a vara, o rosto contorcido em arrependimento relutante. Você mudou, mana. Talvez a gente tenha errado. Ele virou o cavalo, os peões seguindo, deixando o platô em silêncio quebrado apenas pelo vento. Na calmaria que se seguiu, Elias e Lara sentaram-se no alpendre em ruínas, o luar banhando as montanhas como um manto prateado. A perna dele melhorava e o ar fresco carregava o cheiro de liberdade. Vou voltar para as terras altas, reconquistar o que é meu, mas com você se quiser, disse ele, a mão entrelaçando a dela. Lara sorriu, o peito leve pela primeira vez. Quero, não mais sozinha. O apoio mútuo os transformara. Ela de rejeitada a igual. Ele de rei isolado a homem completo. As montanhas de Minas testemunhavam o nascimento de algo novo. Uma união tecida na adversidade, onde o pão dividido se tornara o laço eterno. E enquanto o sol nascia, Eldória parecia pela primeira vez um começo, não um fim.